Olá, hoje é sexta-feira, dia 26 de agosto de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre os 6 anos da lei da alienação parental. Vamos falar também sobre um evento que irá discutir a saúde alimentar e nutricional da população. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. E tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Com o debatedor hoje nós recebemos o terapeuta Francisco Magaldi e também o professor e economista José Jamil Adum. E como convidados de hoje, nós recebemos o advogado e professor de Direito da Família da UFJF, Dr. Israel Rachid, e a psicóloga Cristina Coronha. Recebemos ainda o professor de Nutrição da UFJF, Renato Nunes, e a presidente do Conselho Regional de Nutricionistas, Elizabeth Chiari. Hoje completam 6 anos que a lei da alienação parental foi sancionada no país. A lei foi feita para auxiliar crianças com pais separados que muitas vezes acabam sendo prejudicados pelo conflito dos dois. Hoje aqui na mesa de debates você vai acompanhar uma conversa sobre a importância dessa lei. Além disso, você vai saber também como a separação e as brigas entre os pais podem interferir no desenvolvimento da criança. Para isso, nós trazemos o Dr. Israel Rachid, professor de Direito da Família da UFJF, também a psicóloga Cristina Coronha. Obrigado pela presença dos dois aqui na nossa mesa de debates. Começar a nossa conversa com o Dr. Israel sobre essa lei, qual a importância geral dessa lei da alienação parental. Essa lei veio num momento, vamos dizer assim, importante, mas os efeitos dela vinham se sentindo há muito tempo e a legislação a esse respeito teve início nos Estados Unidos e, felizmente, também veio para o nosso direito positivo. Não só no relacionamento entre marido e mulher, mas outras pessoas que têm um menor, criança ou adolescente, eles, por algum motivo, causavam e, infelizmente, continuam causando prejuízos ao desenvolvimento psicológico da criança ou do adolescente. Então, essa lei, ela veio, mas, infelizmente, nem o Poder Judiciário, nem a lei tem, assim, o condão de vender felicidade ou resolver problemas familiares. Então, isso é um problema muito complexo. Nós temos hoje aqui a doutora Cristina Coronha, ela vai falar também a respeito. Essa lei, ela se refere principalmente sobre desenvolvimento psicológico, aquilo que afeta uma criança ou uma adolescente. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, por favor, o termo parental. A gente sabe que, teoricamente, vem de parente, mas muita gente que estamos assistindo no momento não sabe exatamente o que é parental. O senhor podia, por favor? Essa ligação parental, normalmente, como você mesmo disse, pela lei viria da parentalidade, isso. Aquelas pessoas que são parentes. Mas outras pessoas que têm um menor, uma criança ou um adolescente sob sua guarda, cuidado, vigilância, ela pode, por exemplo, uma pessoa que passou a viver com um homem que já tinha filhos, ela pode não ser parente daquele menor. Então tem o parente de sangue, tem o parente por afinidade, tem o parente por aproximação. Então, isso aí, a lei, quando trata dessa alienação parental, envolve o desenvolvimento psicológico de uma criança ou adolescente com relação àquelas pessoas que praticam alienação, que podem ser os pais, mães, avós, qualquer pessoa que tenha a criança ou adolescente sob sua guarda, vigilância. Eu entendo que a lei veio para dar consciência a quem não tem consciência, né? Então é uma forma de chamar atenção para uma questão que, na verdade, está aparentemente aí escondida, né? E é interessante esse termo, né, alienação, né, porque alienação significa escravidão, significa que eu não posso gerir a minha vida, as minhas escolhas sentimentais, as minhas escolhas sociais, relacionais,
por livre e espontânea vontade. Eu sofro uma pressão de alguém, que no caso aí é um dos cônjuges, né, o pai ou a mãe, ou, né, a pessoa que tem a tutela da criança, e essa relação, então, ela se torna escravizante, né, limitadora. Então, esse termo eu acho bem apropriado e é um termo muito forte. Então, o fato da mãe saber que está provocando isso, essa síndrome, né, que eles chamam até de síndrome, isso eu acredito que já iniba um pouco, que já faça esse pai, né, ou mãe refletir um pouco sobre a sua atitude. Né, uma preocupação que eu tenho é que as crianças com a idade mais nova, por exemplo, até 7 anos, a gente sabe que há determinadas mudanças de comportamento, mas é um período na qual os valores são introduzidos nessa criança, né? Ou, por exemplo, dos pais ou do cuidador. Então, uma preocupação que eu tenho é o seguinte, como está relacionado a aplicação da lei com a própria formação do caráter e dos valores em cima dessas pessoas. É muito importante a gente falar aqui, né, como o doutor também comentou, sobre o desenvolvimento. Né? A criança, ela vive essa formação do caráter. Formalmente, né, nós colocamos que, eu entendo que a formação ela vai até os 18 anos. É claro que na primeira infância, esses estímulos, eles são mais importantes e mais fortes. Mas eu acredito que essa modificabilidade, que esse desenvolvimento, ele aconteça até os 18 anos. Então, é muito importante que os pais entendam a função deles nessa formação mesmo do caráter da criança. Eu uso uma analogia que eu acho que é bem oportuna. Eu digo assim, a criança é como um baú, no início. Né? Então, até os 7 anos, ela é como um baú. Ela vai colocando dentro desse baú todos os estímulos positivos, negativos, naturais, artificiais que ela vai recebendo ao longo da vida. Ela vai colocando ali sem nenhum critério de seleção. Ela vê, guarda, ela ouve, guarda, ela percebe, guarda. Quando ela chega na adolescência, é como se ela abrisse esse baú e fosse usar esses elementos. Por quê? Porque ela começa a andar sozinha, ter que resolver as questões sozinhas, né? Existe já uma autonomia, ou deveria existir. E aí, quando ela abre esse baú para utilizar esses elementos para a vida dela, ela encontra o quê? Mentiras, ameaças, né, situações de medo, de ansiedade. E aí cabe, né, a pergunta, né, como fica o desenvolvimento, então, desse adolescente, desse ser, que, ao longo do seu desenvolvimento, teve estímulos artificiais, negativos, né, tão dolorosos. Então, eu sempre, né, eu digo que o caráter é a fisionomia da nossa alma. O caráter ele é formado pela impressão desses estímulos. Eles têm que ser da melhor qualidade, visando esse adulto ajustado, feliz. Né? Inclusive, tem um estudo que parece que a formação da própria ética da criança, do adolescente, vamos colocar assim, ou do ser humano em geral, ele é formado durante esse período todo. A pessoa pode mudar, pelo menos pelo que eu estudei, até 18, até eu posso mudar. Mas é muito mais fácil você fazer essa formatação, vamos colocar assim, dos princípios do ser humano, quanto a tudo que ali é imputado, de um período crescente, desde a adolescência até a idade madura. Né? Isso. A ética, ela é um resultado da moral. Isso. A ética é a exteriorização da moral. E onde é que a gente aprende valor moral? É na família. Exatamente. Se na família eu não aprendo, ou se eu tenho um desvio desses conceitos, o meu comportamento não vai ser ético, né? Vai ser antiético. Doutora, esse comportamento dos pais, ele causa algum tipo de síndrome, né? A criança, o filho adquire. E quais as características que os pais, por exemplo, devem observar para ver se ela não está com algum tipo dessa síndrome, por exemplo? Então, é muito importante que aí pais e escola, né? A escola é muito importante, né? Eu como psicopedagoga, eu vejo assim, a escola tem um papel fundamental, porque às vezes os pais não percebem e a escola, né, como participa dessa vida da criança, ela pode interferir aí positivamente, né? Sinalizando para os pais, né? Ou mesmo para algum envolvido. Então, assim, a criança apresenta sinais de isolamento, baixo rendimento escolar. Muitas vezes a criança tem manifestações de muita tristeza. Né? As pesquisas mostram, o Datafolha mesmo tem uma pesquisa que mostra, que quase que 100% das crianças sofrem depressão.
né, quando são vítimas, né? Hoje, os números mostram que são 20 milhões de crianças que têm pais separados e 10 milhões que viveram situações de litígio, né? O doutor pode colocar melhor para nós. Mudança de guarda. Isso. E claro, toda separação litigiosa, ela gera, né, algum dano aí. Então, assim, dificuldades de relacionamento. Então, uma criança que vive nesse meio, ela acaba vivendo com mentira. Ela tem uma crise que a gente chama de fidelidade. Então, eu não posso ser fiel ao meu sentimento com meu pai porque eu vou magoar a minha mãe. Então, esse sentimento de culpa, ele vai gerando o quê? Ansiedade, transtornos de conduta, transtornos de ansiedade, transtornos, né, da própria autoimagem. Então, são danos que são, às vezes, eu não diria irreversível, porque tudo eu entendo que é reversível, mas quase irreversível. E pela situação atual, acho que a gente está sendo agravado por isso. Porque o que acontece? Com a dificuldade hoje em dia econômica, nem o pai nem a mãe muitas vezes convivem ao mesmo tempo com a criança. Né? Eu sou de uma parte ainda que eu almoçava com meu pai, era engenheiro de Furnas, eu morava no Leblon e papai volta e meia conseguia almoçar com a gente. E, bom, o João precisa do intervalo ali, já me sinalizou aqui. Vamos para o intervalo, na sequência vamos continuar falando sobre a lei da alienação parental. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, falando sobre a lei da alienação parental, recebendo o Dr. Israel Rachid, advogado e professor de Direito da Família da UFJF, também a psicóloga Cristina Coronha. Agora, doutor Israel, o que a lei prevê como punição para quem realiza essa prática de alienação parental? Eu ouvi vários comentários aqui. A sua pergunta vem mais como uma consequência. E os motivos que levam à alienação parental, as desavenças entre duas pessoas que se casam ou vivem juntas, não necessariamente de sexos diferentes, podem ser pessoas do mesmo sexo. A consequência dessa alienação parental, ela vem de desajuste das pessoas que colocaram essa criança no mundo, ou até que tiveram essa criança incorporada à sua vida no seu caminhar. As pessoas, normalmente, quando procuram outra, porque normalmente se diz que ninguém nasceu para viver na solidão, vamos dizer assim, antigamente, algumas décadas atrás, as pessoas procuravam conhecer, saber com quem estavam se relacionando, e as pessoas conheciam os familiares, em que família que ela estava entrando, e hoje nós vemos que tudo é muito rápido. E uma curiosidade, a idade média do brasileiro aumentou, então ele não precisaria de ter tanta urgência para resolver assim os seus problemas, as suas ansiedades amorosas, mas é tudo muito rápido. Hoje o verbo não é mais o ser ou uma preocupação com o ser humano. Hoje é uma preocupação muito grande com ficar. Então as pessoas assim demoram assim, um longo tempo para ficar, talvez assim 2 dias, 3 dias. Então a pessoa nem sabe quem que é. Às vezes num encontro assim furtivo num motel, e é um lugar assim onde normalmente as crianças são encomendadas nesses encontros furtivos. Aí nasce uma criança e vai ser criada por esse pai que não conhece essa mãe. Aí eles se separam e fica lá a criança. E depois vem os desajustes entre os dois. E o Magaldi falou uma frase aqui que realmente ela é importante. Às vezes o homem gosta da mulher ou a mulher gosta do homem. Exato. Normalmente é assim. E quando existe um convívio muito grande, normalmente é uma afeição que se aprofundou. Então, é muito normal a gente dizer isso, a doutora Cristina é da área dela. Fulana de tal é a minha cara metade. Nessa crise a gente não pode falar que é minha milionária metade, pode ser minha humilde metade. Então, aquela pessoa é a minha vida. E quando aquela pessoa sai da vida dela, ela está perdendo a própria vida. É por isso que a gente viu lá em Belo Horizonte, eu vi no noticiário,
um advogado matou, quer dizer, ele é acusado, é suspeito de ter encomendado a morte da mulher dele, que trabalha no Ministério Público, problema lá da lei da violência contra a mulher. Maria da Penha. Então, isso acontece. Então, a pessoa, quando perde aquela pessoa que é a vida dela, ela perde a própria vida, ou ela se mata ou mata alguém. Então, isso é muito grave. Então, a criança fica no meio de duas pessoas totalmente desajustadas. Elas seriam as responsáveis pela criação de uma criança e elas são amplamente irresponsáveis. Então, isso é uma preocupação muito grande. Aí veio para a consequência da pergunta. Quais são as consequências da alienação parental? Juridicamente. Então, o juiz ele pode, por exemplo, se a guarda numa separação, num divórcio, numa dissolução de união estável, se a guarda ficou com a mãe e o pai ficou apenas com o direito de visita, porque hoje o normal é a guarda compartilhada. E ela só não vai acontecer em duas situações. Se um dos dois falar que não quer e se verificar, diante de estudo social e psicológico, que um dos dois não deve exercer a guarda compartilhada. Afora isso aí, a guarda é compartilhada. Então, uma das consequências, quando não há a guarda compartilhada e há alienação parental, é uma providência que o juiz deve determinar, porque a lei manda, estabelecer a guarda compartilhada. A pessoa pode, no caso da alienação parental, ela sofrer restrições, inclusive a suspensão do poder familiar. Então, ela perderia esse poder familiar, é o antigo pátrio poder, que, muito menos do que um pátrio poder, é uma obrigação que o pai tem. Então, é bem menos do que poder. É muito mais doutor, obrigação. Vai, por favor. Em que fase ou que idade o filho já pode ter condições de estar escolhendo com quem vai ficar? O filho não escolhe com quem que ele quer ficar. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir dos 12 anos, até 12 anos é criança, de 12 aos 18 é adolescente. A partir dos 12 anos, ele pode ser ouvido, porque é muito normal. Hoje a gente vê aí, o Meu Pão Queimou, vocês são nutricionistas, né? Meu Pão Queimou, o Pokémon, né? Então, o pai fala assim, se você falar isso, 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 papai te dá um Pokémon, papai faz isso, ou a mãe e tal. Então, a criança ela é muito manipulada, ela pode ser conduzida por aspectos patrimoniais. Ela pode falar, eu quero ficar com o papai, eu quero ficar com a mamãe. E isso é uma covardia que se faz com a criança. Quando eu era juiz, ou mesmo lá na Faculdade de Direito, muitas pessoas perguntavam assim, a respeito desse momento de perguntar à criança com quem que você quer ficar. O juiz não pode fazer essa pergunta jamais. Tem que ser feito um estudo psicológico demorado para ver o que é melhor para a criança. Porque se perguntar assim, o juiz está transferindo a obrigação que ele tem de julgar para uma criança. Ela que vai julgar? Ela vai falar assim, eu vou machucar o papai, eu vou machucar a mamãe, eu vou ofender um dos dois. Então, esse aspecto psicológico na vara de família, eu estava comentando com a doutora Cristina, ele é 99% mais que deve ser levado mais em consideração do que a própria lei. Porque a lei aqui no Brasil, eles fazem uma lei, aí daí a pouco eles mudam essa lei, fizeram a lei de proteção à criança, logo em seguida vieram com a guarda compartilhada, e é um aspecto que, antes que vocês perguntem, que eu acho que é a mais importante delas, que muitos combateram a instituição da guarda compartilhada no país, e o que as pessoas faziam? Um pai se separa da mãe, então, nesse aspecto psicológico, a mãe falava assim, eu não quero que o pai da criança tenha contato com ela. Então, o que ela fazia? Ela arrumava um problema entre os dois, telefonava para a polícia, vinha uma patrulhinha, qualquer coisa, ocorrência policial, aí ia para o processo judicial e falava assim, não há condições da guarda compartilhada, porque ele é agressivo, ou ele é isso, já tem até ocorrência policial, e o Poder Judiciário vinha uma ocorrência policial, ficava
era levado por aquilo ali para impedir essa guarda compartilhada. Então a lei mudou e hoje a guarda é compartilhada. Só não será se um dos dois falar que não quer ou se não for conveniente. Então, isso de se fabricar uma ocorrência policial para impedir a guarda compartilhada acabou. Então a lei mudou muito nesse aspecto. O assistente social deve ter um papel importante nesse caso, de acompanhamento e de informações para que seja avaliado da melhor maneira. Muito importante. Aqui eu não sei bem aqui no Brasil, mas, por exemplo, fora do país, se o Estado ele vê que nem o pai nem a mãe tem condição, ele pode pegar a custódia. Eu não sei aqui como funciona. O senhor pode explicar para a gente, por favor? Nós temos no fórum serviços de estudo social, serviço de psicologia. O serviço social ele é muito importante. Nós já tivemos alguns casos na justiça. A pessoa se separou e nessa crise econômica ela não tem para onde ir. Aí ela vai voltar ao passado, vai morar numa república e às vezes tem uma filha adolescente, 14, 15 anos, ficaria difícil para ele, pai, levar uma moça para um ambiente lá que tem 7, 8 rapazes. Então isso aí dependeria do estudo social. A doutora Cristina provavelmente vai falar sobre isso. Toda criança ela deve ter um pouso certo. Então, quando a gente estabelece guarda compartilhada, eu, quando atuo nesses casos, eu sempre faço dessa forma, ou aconselho. A guarda compartilhada, ela vai ser exercida por 2 pessoas. O direito é das 2. Agora, a criança deve ter um pouso certo. Então, é a chamada guarda física. A guarda compartilhada é dos 2. A guarda física é de um dos 2. Então, por exemplo, o pai vai pegar a criança, vai levar para a escola. Normalmente, eu estou dizendo pela natureza, naturalmente, a mãe ela é mais cuidadosa com a criança, ela cuida do asseio, cuida da alimentação, vestuário e tudo mais. Agora, tem pais que fazem isso melhor do que a mãe. Então, normalmente ficaria com a mãe. A guarda seria compartilhada, mas essa guarda compartilhada é muito mais para divisão de obrigações. E a criança teria um pouso certo, que ela não pode ficar de puleiro em puleiro, de galho em galho. Então, eles acham que guarda compartilhada vai ficar 3 dias e meio da semana comigo, 3 dias e meio da semana com o outro. Não é isso não, isso é guarda dividida, é outra coisa. É péssimo para a criança. Então, o que tem que acontecer? A criança vai ter um pouso certo. O pai pode pegar a criança em determinados horários. Isso aí é bom ficar estabelecido. Quem que vai buscar na escola? Então, quando a gente vê nas novelas da Globo, principalmente, lá é tudo, querida, você pode buscar a criança, amor, isso aqui eu posso, tal. Mas, na real verdade, hoje isso não acontece muito entre nós. Então, quem que vai buscar a criança? Você pode buscar, posse. Isso aí é 2 pessoas responsáveis no exercício da guarda compartilhada. Vem o intervalo e a gente volta depois. Eu poderia só acrescentar, eu vejo assim, falta muito amor e sobra egoísmo hoje no mundo. Então cabe aos pais isso, pensar no filho em primeiro lugar, né? Vamos para um rápido intervalo. Na sequência nós vamos falar sobre um evento de nutrição que acontece na cidade amanhã. Voltamos já.